Olá, pessoal! Que saudade de vocês! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Eu sou a tia Ju e hoje eu quero contar algo muito importante, talvez a coisa mais importante que nós temos na Palavra de Deus. Mas antes de eu falar o que eu tenho preparado aqui para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aí gosta muito de se reunir com seus amigos? De ir para casa de alguém, jantar, bater um papo, conversar e estar junto com os outros? Eu amo demais e tem sido uma das coisas que eu mais tenho sentido falta nesses dias. Mas havia uma pessoa que também gostava muito de estar com seus amigos e essa pessoa era Jesus. Ele tinha amigos muito próximos a ele, os seus discípulos. Em uma situação em que eles estavam juntos, celebrando a Páscoa, que lá na época era uma festa em que eles comemoravam tudo aquilo que o Senhor, que Deus tinha feito por eles, quando os livrou da escravidão do Egito, Jesus fez um pedido para dois amigos seus, para Pedro e João. Ele pediu para Pedro e João procurarem um espaço onde eles pudessem se reunir e Jesus pudesse ter um tempo com eles, uma janta especial, uma ceia. Talvez você já tenha escutado essa palavra, ceia. O que será que é a ceia? Qual é a importância da ceia? E aí, Jesus deu esta ordem para os seus discípulos e os dois encontraram um lugar super adequado e espaçoso para que eles pudessem se reunir e celebrar a ceia. Mas não era qualquer ceia, esta era a última ceia que Jesus participaria com os seus discípulos. E nós vamos entender o porquê. Então agora, eu quero que vocês peguem a sua Bíblia e abram no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, 14. Vamos ler juntos alguns versículos aqui desta passagem que vai nos explicar um pouquinho mais o que eu quero contar para vocês. Eu tenho aqui comigo um pão e um vinho. O que essas duas coisas representam? Elas têm um símbolo muito importante. Alguém sabe me dizer o que é? Talvez você já tenha visto, já tenha escutado, mas qual é o significado desses dois elementos? Vamos ler aqui o versículo juntos para nós descobrirmos. Lucas 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Então, eles encontraram um lugar, se sentaram na mesa, Jesus e os seus 12 discípulos. E eles estavam muito felizes de estarem lá. Versículo 15. Jesus disse: Eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava falando que ia comer pela última vez com seus discípulos? Por que será que Jesus disse isso? Ele disse aqui que ele estava ansioso antes de passar pelo seu sofrimento. Que sofrimento é esse? Acho que todos nós aqui conhecemos pelo menos um pouquinho do que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ele foi enviado por Deus, o Pai, para uma missão muito especial, porém muito dolorosa. Ele foi enviado, o único Filho de Deus, o primogênito, foi enviado para nos salvar dos nossos pecados através da sua morte na cruz. É desse sofrimento que Jesus está falando. E aí, ele continua dizendo no versículo 16: Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, aqui está para nós o significado do vinho e o significado do pão. O pão representa o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz. Todos nós sabemos que Jesus foi morto crucificado numa cruz. As suas mãos foram pregadas, os seus pés foram pregados, escorreu sangue do corpo de Jesus. E o vinho representa o sangue de Jesus. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos nos lembrando do sacrifício que Jesus fez por mim e fez por você. Mas por que Jesus fez isso? Ele fez isso por nos amar. A cruz, ela veio para nos salvar, para nos purificar, para nos limpar
e para levar embora todas as nossas enfermidades. Quando Jesus morreu naquela cruz, todo pecado foi levado, toda dor, toda doença, Jesus levou naquela cruz. E não é uma coisa que vai acontecer, é algo que já aconteceu, Jesus já fez isso por você. Nós temos apenas que crer que aquela morte de Jesus na cruz, ela já foi feita e realizada para a nossa salvação. Se não fosse a morte de Jesus na cruz, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Mas daí a gente pensa, poxa, que história mais triste, né? Jesus morreu, a gente comemora a morte dele, mas é só a morte que a gente comemora? Não! A história não termina com um final triste, a história termina com um final feliz. E eu posso garantir para você que é o melhor final de qualquer história que você já ouviu na sua vida. No terceiro dia, Jesus ressuscitou e Jesus vive até hoje. E porque ele vive, nós também podemos viver. Porque ele ressuscitou, hoje nós temos vida, hoje nós temos alegria, hoje nós temos salvação. Mesmo em meio às dificuldades, nós podemos nos alegrar, pois Jesus ressuscitou. E hoje ele vive no meu e no seu coração. E ele fez isso por nós. Fez isso por mim, fez isso por você, fez isso por amor. Amo vocês. Beijos.